Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, querido irmão e irmã. Hoje, sexta-feira, 13 de novembro, meditemos o Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículos de 26 a 37. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá como nos dias de Ló. Comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Prezados irmãos e irmãs, Jesus compara a sua segunda vinda, que será no final dos tempos, aos dias de Noé, como também de Ló. Lembremos o que aconteceu. Duas catástrofes. Nos dias de Noé aconteceu o dilúvio e nos dias de Ló aconteceu uma chuva do céu de fogo e enxofre. Noé avisou ao povo para que entrasse na arca porque haveria um dilúvio. Essa arca nós poderíamos lembrar da vida na fé, da vida na igreja. Essa arca pode simbolizar a comunidade. E as pessoas riam, e nos diz o texto que elas comiam, bebiam, casavam-se e se davam também em casamento. No tempo de Ló, comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam, ou seja, tudo aquilo que nós fazemos hoje. Essas atividades em si não são más, são atividades que, se feitas, se realizadas na vontade de Deus, servem para a nossa salvação. Então, essas pessoas foram condenadas não porque estavam fazendo coisas, digamos assim, erradas, mas porque estavam vivendo uma vida totalmente voltada para a mundanidade, para o terreno, ou seja, viviam uma rotina, como muitos hoje. Por isso que é importante que nós saibamos que não nascemos apenas para trabalhar, formar uma família, procriar, para comprar, vender. Urge que acordemos e despertemos para a vida no Espírito, do amor a Deus que se manifesta no serviço aos mais necessitados. Essa é a grande mensagem. Nosso Senhor está nos sacudindo, dizendo assim: desperta, tua vida não é só o trabalho, tua vida não são só os casamentos, tua vida não é só o casamento, tua vida não é só o afeto, tua vida não é só sexualidade, tua vida não é só comprar, não é vender, não é negociar. Busca também as coisas do alto. Esse é o grande ensinamento, queridos irmãos e irmãs, porque essas duas gerações foram alertadas antecipadamente, mas ambas continuaram sua vida sem dar atenção ao alerta do juízo. E hoje nós somos convidados também a despertar e entrar na arca, que é a igreja, que é a comunidade, para que assim façamos a vontade de Deus, como também amemos os irmãos. E nos diz ainda o texto: nesse dia, quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens que estão em sua casa. Mais uma alusão à preocupação com os bens materiais. E quem estiver nos campos, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar sua vida vai perdê-la, e quem a perder vai conservá-la. Lembrai-vos da mulher de Ló.
É interessante uma observação. Quando Ló saía com sua esposa e suas filhas da cidade de Sodoma, que estava sendo castigada pela perversão sexual que aquela cidade vivia, a mulher de Ló resolveu olhar para trás. Ló era muito rico, tinha muitas propriedades e provavelmente a mulher de Ló estava com receio de deixar a cidade no momento em que estava sendo castigada por Deus, pela ira divina. E ela queria voltar para o seu passado. Ela estava pegada aos bens materiais, ao comprar, ao vender, a vida meramente terrena. E todos nós temos um passado. Todos nós, como a mulher de Ló, também viramos o nosso rosto para trás. O povo de Israel, na travessia do deserto, murmurou muito contra Deus, com saudade das cebolas do Egito e das panelas cheias de carne. Aquele povo que saiu da escravidão do Egito, enquanto estava sendo liberto, tinha saudade da vida de escravo, de cativo. Como nós também podemos ter saudades da nossa vida do passado, da nossa vida do erro, da nossa vida das cebolas do Egito. Seria importante que cada um de nós se perguntasse: o que me faz voltar para o passado? O que me faz colocar a mão no o que me faz colocar a mão no arado e olhar para trás? Um evangelho muito forte. Nós precisamos, amados irmãos e irmãs, olhar para a frente. Tudo aquilo que aconteceu, nós precisamos tornar um aprendizado. O nosso passado, se houve erro, transformemos em lição para seguirmos no presente com a perspectiva do futuro. E nos diz ainda o texto do Evangelho: eu vos digo, nessa noite 2 estarão numa cama, um será tomado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada e a outra será deixada. 2 homens estarão no campo, um será levado, ou seja, condenado, e o outro será deixado, salvo, como Noé. Os discípulos perguntaram: Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu: onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Senhor, onde acontecerá isso? Que pergunta interessante. E a resposta é muito mais: onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Estamos aqui numa linguagem metafórica do julgamento final, onde uns serão salvos, como as ovelhas, estarão à direita do Senhor, e outros serão condenados, aqueles que não fizeram o bem e não amaram o Senhor, que são os cabritos. De um lado as ovelhas e de um outro os cabritos. O que é o cadáver? É o mundo fora da arca. É o mundo do pecado, é o mundo da putrefação. O cadáver é o mundo fora da arca e os abutres estão comendo a podridão da catástrofe causada pelo dilúvio. Por isso que é importante a pergunta hoje: como tu fazes as coisas? Como tu estás vivendo? Tu estás dando sabor à tua vida? Se tua atitude, se teu comportamento é de podridão, ou seja, de pecado, tu estarás rodeado de abutres. Se a minha vida está no pecado, eu estarei rodeado de abutres para me devorar, que na verdade retrata o juízo de condenação. Se tua atitude é de vida, se tua atitude é de amor a Deus e ao próximo, tu estarás rodeado da graça, da salvação. A pergunta é esta: que atitude nós temos hoje? Onde estás
tu desperdiçando o teu tempo? Onde estás tu desatento à palavra? Ali estarão os abutres. Se a minha vida estiver no pecado, estarei rodeado dos abutres. Há muitos abutres procurando uma vida morta, uma vida de pecado, uma vida sem sentido. Há muitos abutres sobrevoando aqueles que estão totalmente voltados para a vida material, para a rotina da vida, como casar, namorar, trabalhar, comprar, vender. Se tudo isso não for realizado em Cristo e por Cristo, com certeza a nossa vida rotineira, as nossas atitudes estarão rodeadas de abutres. Que Deus nos livre disso, amados irmãos e irmãs. Torne as tuas atividades diárias num grande momento da vivência da graça de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.